Olá, oitavo ano. Bom dia. Hoje, 5 de janeiro de 2021, terça-feira, nós vamos dar início ao nosso último capítulo, que é o capítulo 10, medidas de superfície e capacidade. Então, vamos acompanhar agora, utilizando, juntamente com o caderno, o nosso livro, na página 204. Para acompanhar o livro e o caderno. Então, vamos ver. Capítulo 10, medidas de superfície e capacidade. Tudo que há no mundo tem formas. Os objetos possuem os mais variados formatos. As formas geométricas são aquelas que possuem lados constituídos por segmentos de retas unidas por vértices. As figuras geométricas são denominadas de acordo com a posição dos seus lados. No dia a dia, podemos observar vários exemplos de figuras geométricas, sejam objetos, edifícios, obra de arte e etc. Muito do que vemos tem como base as formas geométricas. Então, você pode identificar no local que você está agora assistindo a essa aula, o que é que à sua volta tem formato aí de figura geométrica. Então, nós temos alguns exemplos aí na página 204. Temos aí um exemplo de uma sala, uma bandeira. Tem aí representações em forma de retângulos, em forma de triângulos, em forma circular e em forma de quadrado. Então, nós temos vários tipos de objetos que nos lembram sempre alguma forma geométrica. Então, eu tenho dois tipos de figuras geométricas. Tenho as figuras geométricas planas e temos as figuras geométricas espaciais. Então, as figuras planas são aquelas que são formadas por retas que possuem vértice e uma única superfície. Então, eu tenho quadrado, o triângulo, o círculo, todas as figuras de quatro lados, que são os quadriláteros, que é o retângulo, o quadrado, o losango, o trapézio, o paralelogramo. Temos a figura de três lados, o triângulo, e temos o círculo. Então, onde eu consigo ver os lados dessa figura? Se eu desenhar no papel, eu consigo ver os lados, os vértices e os ângulos. Então, essas figuras são denominadas figuras planas. Mas também nós temos as figuras espaciais, que a gente não consegue observar. A gente só consegue observar se for através de outra dimensão. São os sólidos formados por figuras geométricas planas. Então, a união de várias figuras geométricas planas são chamadas de espaciais. Então, nós temos o cubo, o paralelogramo, o cilindro, o cone, a esfera, a pirâmide. Então, aí nós temos vários exemplos de figuras espaciais. Eu não consigo observar todas as suas partes se eu desenhar ela no papel. Eu tenho que desenhar ela em 3D, em outra dimensão, para que eu consiga obter ali os elementos dela. Então, elas vão possuir arestas, faces e vértices. Então, elas vão possuir arestas, faces e vértices, diferente das planas, que possuem vértices, lados e ângulos, certo? Então, antes delas existirem, certo? Existiram aí os entes primitivos da geometria. Foram as figuras primitivas, ou seja, aquelas que se originaram primeiro, aquelas que deram origem à geometria, aquelas que estavam presentes aí no começo de tudo, logo quando tudo começou, que é o ponto, a reta
e o plano. Então, o principal elemento da geometria é o ponto, certo? Eu não consigo ter uma definição exata para o ponto. Ela é unidimensional, ou seja, ela é adimensional, o ponto. Ela não possui dimensão. Eu sei representar. Você pode olhar para algum objeto e pode dizer, isso aqui me representa um ponto. Isso aqui é representação de ponto. Eu posso desenhar um ponto em qualquer lugar. Posso pegar uma caneta, um lápis, um piloto, um hidrocor e fazer a representação de um ponto. Mas eu não tenho como definir exatamente o que é um ponto. Então, nós temos a reta. A reta já é uma junção de vários pontos. Se eu fizer vários pontinhos e eu sair ligando esses pontos, ou junto um do outro, ou separados um do outro, eu vou ter uma representação de ponto. Então, o plano já é a junção de várias retas. Veja aí que um depende do outro. Então, eu tenho os entes primitivos, da geometria, onde eu tenho o ponto, a reta e o plano. O ponto, como eu já falei, eu não tenho uma definição para ele. Eu posso fazer uma representação aqui. Eu tenho uma representação de um ponto, lembrando que ele é adimensional, ele não tem dimensão, certo? Ele também não tem aí uma definição. Então, todo ponto, ele é representado por uma letra maiúscula. Então, todo ponto é representado por uma letra maiúscula. Então, eu tenho aqui um ponto que eu chamei de G, um ponto que eu chamei de L, outro ponto que eu chamei de O. Então, para representar qualquer ponto, eu tenho que ter a representação em letra maiúscula. Já a reta é a união de vários pontos. Se eu for fazendo vários pontinhos e depois eu ligar todos esses pontos, eu vou ter uma reta. E a reta, ela sempre é representada por uma letra minúscula. Então, a letra minúscula vai representar a minha reta. Pode ser uma reta R, uma reta Y, uma reta T, uma reta Q. Então, a minha reta vai ser sempre representada por uma letra minúscula. E o meu plano, que é justamente a junção de várias retas, esse quadro branco que vocês estão vendo na tela é um exemplo de plano, formado aí por 4 retas. Certo? Se vocês estiverem vendo pela televisão, ou no celular, ou no computador, é um exemplo de plano formado por várias retas. Então, o plano é uma área delimitada, onde dentro eu posso desenhar a minha qualquer figura. Posso desenhar dentro do plano. Então, o plano eu sempre vou representar por uma letra grega, né? Tenho aí vários exemplos. Geralmente, a gente utiliza o alfa, o beta, o gama, o lambda, para aí representar o plano. Então, esses foram os primeiros entes primitivos da geometria. Antes da gente conhecer o triângulo, o quadrado, o retângulo ou as figuras espaciais, o cone, primeiro foram criados aí esses elementos. Então, esses 3 elementos são os primitivos. Então, nós sabemos
que nós temos vários tipos de instrumentos para traçar tanto os entes primitivos da geometria, quanto os desenhos da geometria plana, quanto os desenhos da geometria espacial. Então, vocês têm que ter todo esse material que vocês vêm utilizando desde anos anteriores até agora. Vocês têm a régua, que serve para traçar linhas, também serve para medir. A régua é um suporte, né, para fazer várias figuras geométricas. Temos o esquadrão, que é aquele que vocês possuem dois em par, em formato de triângulo. Eles servem para traçar linhas, sejam elas paralelas ou perpendiculares, e também para dar suporte em outras figuras. Vocês têm o transferidor, que geralmente tem aquele transferidor que é só a metade, que é o transferidor de meia volta, mas tem também o transferidor, ou a bola inteira, que é o transferidor de volta inteira, que ele serve para traçar, medir ângulos. Temos o compasso, que é aquele que tem a ponta de lápis, que serve para traçar linhas curvas, e ter aí transporte, se for fazer transporte de arcos, transporte de ângulos, para trabalhar juntamente com medida. Então, com o auxílio desses instrumentos, a gente pode traçar qualquer tipo de figura, certo? Podemos ter figuras ortogonais, prolongadas, horizontais e verticais. Então, com o auxílio desses instrumentos, fica possível a construção de figuras tanto plana quanto espacial. Tratando-se de medidas, esses instrumentos podem ter as diversas aplicações possíveis. Então, agora nós vamos ver as figuras planas juntamente com sua área, porque nós sabemos que nós temos os perímetros e as áreas da figura. O que é o perímetro? Perímetro, eu sei que é a soma de todos os lados de uma figura. Perímetro, eu sei que é a soma de todos os lados de uma figura. Mas e área? O que é área? Área depende muito da figura. Cada figura ela tem a sua área em específica, certo? Então, algumas figuras possuem a mesma formulazinha para calcular a área, já outras figuras possuem uma fórmula totalmente diferente para calcular a área. Então, a gente vai ver agora qual é a diferença de umas figuras para outras figuras. Então, vamos acompanhar a área das figuras planas. As figuras planas já são figuras bastante conhecidas, nossa. Então, mas mesmo assim, a gente vai trabalhar. Então, vou colocar aqui o desenho, mesmo a gente já conhecendo, juntamente com sua área. Quadrado. O quadrado, a gente sabe que o quadrado, ele possui os 4 lados iguais. Então, a sua área vai ser igual a lado vezes lado. Então, a área do quadrado é lado vezes lado. E aqui está a representação do nosso quadrado. Lado, 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 lado. Então, eu vou ter aqui L vezes L, ou também posso representar em L elevado a 2, ou L à segunda, ou L ao quadrado. Então, a nossa primeira figura de 4 lados, um polígono, onde eu tenho aí os 4 lados exatamente
iguais. Vamos ver agora o triângulo. A área do triângulo, ela já é totalmente diferente do quadrado. Como o quadrado é lado vezes lado, o triângulo eu vou ter base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Então, a área do triângulo é B vezes H. B é a base do triângulo, H representa a altura, a multiplicação dividido por 2, certo? Então, base vezes altura dividido por 2. Então, aqui eu tenho o meu triângulo. A base é o suporte e aqui eu tenho as duas alturas do triângulo. Então, B pequenininho para representar a base, H pequenininho, que é o H minúsculo, para representar a altura. Base vezes altura dividido por 2. Então, vamos agora para a nossa próxima figura, certo? Então, vocês podem observar aí na página 206 o triângulo, que possui os 3 lados, o quadrado, que é lado vezes lado. Agora eu posso representar o retângulo. O retângulo, que também é uma figura quadrilátera, né? O retângulo, ele possui aí 2 bases e 2 alturas. Ele possui os 4 lados, é uma figura quadrilátera, porque ele possui 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. Mas a área dele é totalmente diferente da área do quadrado. É um quadrilátero, mas as áreas são diferentes. Então, veja que cada figura tem sua área particularmente, certo? Então, já a área do retângulo é B minúsculo para representar a base e H minúsculo para representar a altura. Então, a altura do retângulo, para calcular a área, é base vezes altura. Então, base vezes altura do meu retângulo. Olha aí, 2 bases iguais, né, maiores, que é o B minúsculo, representa a base, e 2 alturas que eu estou representando por H minúsculo. Então, eu tenho aí a base vezes a altura para representar o meu retângulo. Então, agora vamos para o paralelogramo. O paralelogramo, ele tem a mesma área do retângulo, porque ele só vai dar uma inclinada, né, nos lados, vai possuir 2 bases e 2 alturas. Então, vamos ver. Paralelogramo. Paralelogramo, a área vai ser igual. Base vezes altura, certo? Ele vai possuir 2 bases. Olha lá como vai ficar.
só é inclinado. Então, eu tenho aí duas bases e duas alturas. Ele só é um pouco inclinado o paralelogramo, mas continua sendo base vezes altura, certo? Então, nós temos o trapézio. O trapézio, ele possui uma característica particular, porque ele possui duas bases, que são uma chamada de base maior e a outra chamada de base menor. Então, além dele possuir uma base e altura, só que as bases dele são separadas. É uma base maior, que eu vou representar pelo B maiúsculo, mais a base menor, que eu vou representar pelo B minúsculo, vezes a altura. Só que essa soma das bases, ela tem que ficar no parênteses. Porque eu primeiro somo as duas bases, a maior e o menor, multiplico pela altura e o resultado de tudo isso eu divido por 2. Então, o trapézio, a área é o B maiúsculo para representar a base maior, o B minúsculo para representar a base menor, vezes a altura, tudo dividido por 2. A base menor uma altura outra altura e a base maior. Ele possui a base menor, a base maior, que eu tenho que somar as duas, multiplico pela altura e o resultado divido por 2. A última figura é o nosso losango. Losango que possui o nome também como rombo. Losango. A área do losango vai ser A igual a D maiúsculo para representar diagonal maior e D minúsculo para representar a diagonal menor. Então, A é igual a diagonal maior vezes diagonal menor. Vamos para a representação. Forma aí um balãozinho. Formando o nosso balãozinho. Então, tenho aí quadrado, triângulo, retângulo, paralelogramo,
trapézio e losango. Para a gente encerrar, nós temos o círculo, que não é uma figura poligonal, é circular, mas ela também está nas nossas figuras planas, que é o círculo. A área do círculo, certo? É o valor de π, que vocês conhecem, que vale 3,14 aproximadamente, vezes o raio, vezes o raio. Então, é π vezes raio, vezes raio. Só que esse raio vezes raio, ele vai ter que estar dentro do parênteses, porque R é elevado a 2. Então, π vezes R elevado a 2. Temos aqui a nossa representação do círculo. Temos a nossa representação do formato do círculo. Então, todas essas figuras, as áreas, elas são observadas através de, quando eu vou calcular, se a unidade está em centímetro, quando eu for trabalhar com área, ela vai estar em centímetros quadrados, eu estou multiplicando duas unidades. Centímetro vezes centímetro, usando a propriedade da potência, repete a base e soma os expoentes. Então, centímetro vezes centímetro vai dar centímetro ao quadrado. Se tiver em metro, metro vezes metro, metro ao quadrado, m elevado a 2, ou m elevado a segunda. Se tiver em milímetro, milímetro vezes milímetro vai dar milímetro ao quadrado. Então, as unidades de superfície sempre vai ser elevado ao quadrado. Sempre vai ser elevado ao quadrado. Então, sempre vou ter essa observação. Se o lado do triângulo for 3 centímetros, o outro lado é 3 centímetros, obrigatoriamente, porque o quadrado tem os três lados iguais. Então, 3 centímetros vezes 3 centímetros, eu não vou dizer só que a resposta é igual a 3 vezes 3, 9 centímetros. Não, vai ser 9 centímetros ao quadrado. Se tiver em metro, 3 metros vezes 3 metros. 3 vezes 3, 9. Metro vezes metro vai ser metro ao quadrado. Então, vocês já estudaram isso. É só uma questão da gente ir relembrando as áreas. Vamos ficar agora com a nossa atividade de casa, a partir de hoje, da terça-feira, dia 5/1 de 2021. Todas as avaliações, as atividades para casa vão valer ponto nessa avaliação que você entregou no dia 4/1. Então, quem quer ganhar mais alguns pontos extras, faz as atividades, tira foto, manda pelo aplicativo ou mostra nos nossos encontros ao vivo. Livro, página 208. O nosso livro, página 208, atividade para nota. Começa a contar dessa atividade até a nossa última, vai valer para a nota. Então, não deixem de fazer. Tenham uma boa terça-feira, boa aula a todos e até a próxima aula.